Se você tem diabetes ou pré-diabetes, este vídeo pode transformar sua saúde. Isso porque existem plantas com poderes tão impressionantes que a ciência já comprovou sua eficácia na redução da glicemia. E o melhor, são acessíveis, naturais e fáceis de usar no dia a dia. Fique comigo até o final, porque além de revelar as 6 superplantas que ajudam a controlar o açúcar no sangue, eu também vou te mostrar como usá-las com segurança, como incluí-las na sua rotina sem esforço e os cuidados indispensáveis que ninguém te conta. A primeira planta é o chá de folha de amora. Sim, aquela mesma que dá um fruto docinho também tem folhas cheias de benefícios para quem vive com diabetes. A folha de amora é rica em ácido clorogênico e DNJ, compostos que ajudam a retardar a absorção de glicose no intestino. O resultado é uma liberação mais lenta do açúcar no sangue, evitando picos glicêmicos. Além disso, o chá tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, ajudando na saúde dos vasos sanguíneos e até no controle da pressão arterial. O preparo é simples: ferva uma colher de sopa das folhas secas em 300 ml de água por 5 minutos. Coe e tome morno, de preferência em jejum ou antes das principais refeições. Mas atenção, quem já usa medicamentos hipoglicemiantes deve monitorar de perto a glicemia, pois o efeito da planta pode potencializar o remédio. A segunda planta poderosa é a pata de vaca, apelidada de insulina vegetal brasileira. Ela contém flavonoides, alcaloides e compostos com ação parecida com a da insulina, ajudando na entrada da glicose nas células. Um estudo publicado na revista Phytotherapy Research mostrou que o uso contínuo da pata de vaca pode reduzir significativamente os níveis de glicemia em jejum e até melhorar a sensibilidade à insulina. O chá é feito com uma colher de sopa da folha seca para 300 ml de água. Ferva por 3 minutos, tampe e deixe repousar por 10 minutos antes de coar. Pode ser consumido 2 vezes ao dia, em jejum e no meio da tarde. Porém, gestantes e lactantes devem evitar o uso sem orientação médica. A terceira da lista é a carqueja, uma planta amarga e extremamente funcional. Ela ajuda a melhorar a função hepática, reduz a absorção de açúcar no intestino e possui ação diurética leve. Com isso, a carqueja contribui para o controle da glicemia, da pressão arterial e até do colesterol. O amargor dela, aliás, é parte do segredo, e estimula enzimas digestivas que regulam o metabolismo da glicose. O chá é feito com uma colher de sobremesa da planta seca para 250 ml de água quente, sem ferver. Tome até 2 xícaras por dia, longe das refeições. E como ela pode interferir na pressão, quem já toma antihipertensivos precisa ficar atento aos sintomas de hipotensão. A quarta superplanta é o jambolão, e fruta conhecida por manchar a língua, mas também por ajudar a equilibrar a glicemia. Suas sementes são ricas em jambolina e ácido elágico, que tem efeito antidiabético comprovado. O pó das sementes pode ser usado em cápsulas ou misturado em chás. Já as folhas e cascas também possuem efeito hipoglicemiante. Pesquisas mostram que o jambolão ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e reduz o estresse oxidativo, 2 fatores que afetam diretamente o controle do diabetes. O uso mais comum é em forma de infusão das folhas ou cápsulas da semente em pó, com orientação de dosagem. Mas é fundamental adquirir o produto de fonte confiável para garantir a eficácia e segurança. Pouca gente conhece, mas o nome já diz tudo: insulina vegetal. Essa planta, nativa da América do Sul, tem sido usada popularmente há décadas como aliada no controle do diabetes. E não é só crença popular, e estudos científicos já demonstraram que o consumo regular da insulina vegetal pode ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue de forma significativa, além de melhorar a função pancreática em alguns casos. Ela age estimulando a produção natural de insulina e favorecendo a entrada da glicose nas células, reduzindo assim sua concentração na corrente sanguínea. É geralmente consumida em forma de chá, preparado com as folhas frescas ou secas. O ideal é tomar uma xícara 2 vezes ao dia, e uma em jejum e outra antes do jantar. Mas atenção, como o efeito pode ser forte, é essencial monitorar a glicemia ao longo do uso e ajustar possíveis medicamentos com o apoio do seu médico. Pessoas que já usam insulina ou hipoglicemiantes devem ter cautela.
Essa planta representa uma esperança natural e potente, especialmente para quem busca um controle mais efetivo sem depender exclusivamente de fármacos. Fechando nossa lista com uma combinação poderosa e surpreendentemente eficaz: berinjela com limão. Embora tecnicamente a berinjela seja um fruto, seu uso funcional em infusão a coloca como uma verdadeira planta medicinal no contexto do controle glicêmico. Rica em fibras solúveis, antioxidantes e saponinas, a berinjela ajuda a reduzir a absorção de glicose e colesterol no intestino, promovendo uma liberação mais lenta e equilibrada do açúcar no sangue. Ao adicionar o suco de limão, a ação é potencializada. O ácido cítrico estimula a digestão e aumenta a biodisponibilidade de compostos antioxidantes presentes na berinjela. A bebida é simples de fazer: corte meia berinjela com casca em cubos, coloque em uma jarra com 1 litro de água filtrada e adicione o suco de um limão. Deixe repousar na geladeira por 8 a 12 horas e consuma ao longo do dia. Muitos relatos mostram queda nos níveis de glicose em poucas semanas de uso regular. E mais, essa combinação ainda auxilia na saciedade e no emagrecimento, pontos essenciais para quem vive com diabetes. É uma solução natural, barata e fácil de implementar na rotina e com resultados reais. Apesar de naturais, essas plantas têm efeito ativo no organismo, e isso exige responsabilidade. Muitas delas podem interagir com medicamentos antidiabéticos, potencializando seus efeitos e aumentando o risco de hipoglicemia. Por isso, nunca inicie o uso regular dessas plantas sem antes monitorar sua glicemia e, de preferência, com acompanhamento profissional. Especialmente se você já utiliza insulina ou medicamentos como metformina, glibenclamida ou similares. Outro ponto importante: e não existe planta milagrosa. O verdadeiro resultado vem da combinação entre alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade e o uso consciente dessas plantas como complemento e não substituto. E mais, cada organismo responde de uma forma. O que funciona muito bem para uma pessoa, pode não ter o mesmo efeito em outra. Por isso, paciência, consistência e acompanhamento são palavras-chave nesse processo. Por fim, lembre-se: quanto mais natural e preventiva for sua abordagem, maiores as chances de evitar complicações no futuro. Cuidar do seu corpo é um ato de autonomia, e conhecer as ferramentas certas é o primeiro passo. Muita gente desiste por achar difícil usar essas plantas no dia a dia. Mas a verdade é que basta um pouco de organização. Deixe os ingredientes já separados, e, se possível, prepare as infusões à noite para o dia seguinte. Alternar as plantas ao longo da semana também ajuda a evitar enjoos e mantém os efeitos ativos no corpo. Outra dica é usar lembretes no celular, principalmente nos primeiros dias. A chave é criar um ritual simples, que se encaixe na sua rotina sem esforço. Lembre-se: constância vale mais que intensidade. De nada adianta usar essas plantas se o restante da alimentação estiver desajustado. Alimentos ultraprocessados, excesso de carboidratos simples e frituras anulam os benefícios naturais dessas ervas. O ideal é adotar um padrão alimentar baseado em vegetais, proteínas de boa qualidade, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Com esse terreno limpo, as plantas conseguem atuar com muito mais eficácia. Pense como um jardineiro: e se o solo está fértil, a planta cresce melhor. O mesmo vale para seu corpo. Use as plantas como ferramenta, mas alimente-se como prioridade. A forma mais confiável de saber se essas plantas estão funcionando é medir sua glicemia com regularidade. Faça testes antes e depois das refeições, anote os resultados, e observe padrões ao longo dos dias. Outro sinal positivo é a melhora no bem-estar geral, e mais disposição, menos sede, menos vontade de urinar à noite. Se você notar esses sinais e quedas consistentes nos números, é sinal de que está no caminho certo. Só não espere mágica em 24 horas, é um processo gradual e inteligente. Dê tempo ao seu corpo. Apesar de naturais, nem todas as pessoas podem usar essas plantas livremente. Gestantes, lactantes, pessoas com insuficiência renal, doenças hepáticas graves ou que tomam vários medicamentos devem consultar um profissional antes de usar. Algumas ervas podem interagir com anticoagulantes, insulina ou até diuréticos, causando reações inesperadas.
A regra é clara e natural, não é sinônimo de inofensivo. Sempre avalie seu histórico de saúde antes de começar. E se tiver qualquer efeito colateral, suspenda o uso e busque orientação. O uso consciente é o que transforma a planta em remédio, e não em risco. Saber escolher o que entra no seu corpo é um dos maiores poderes que alguém pode ter. Hoje, você aprendeu que existem sim formas naturais de ajudar a controlar a diabetes, mas também que o conhecimento correto é o que separa os bons resultados das frustrações. Quando você entende seu corpo, entende também o que realmente faz sentido para ele. Informação de qualidade, aplicada com responsabilidade, muda vidas. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, compartilhe com quem você ama. Juntos, podemos levar saúde a quem mais precisa. Agora me conta, qual dessas plantas você já usou? E qual pretende experimentar primeiro? Comenta aqui embaixo, e a sua história pode ser a motivação que falta para alguém começar a cuidar de verdade da própria saúde. E não se esqueça, se gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal Verdade sobre Diabetes. Aqui, todo o conteúdo é feito com empatia, clareza e respeito. Ative o sininho para não perder. Até o próximo vídeo.